Eu sou a professora Ângela, professora de Física aqui do Centro Educacional 1 do Guará. Estou na supervisão pedagógica da equipe gestora do SED 1. O dia 18 de maio é um dia que a equipe gestora do SED 1 sempre faz questão de participar, pois sabemos da importância desse dia. Trata-se do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. O principal objetivo é conscientizar as pessoas da responsabilidade de cada um em combater esse tipo de crime. Olá, eu sou Paulão, diretor do SED 1 do Guará, e dando continuidade a essa fala maravilhosa da minha colega Ângela, eu gostaria de deixar claro que essa é uma questão que a gente está sempre atento na escola, mas principalmente no mês de maio, os nossos professores, eles trazem esse assunto para a sala de aula, para que eles possam conversar com os estudantes acerca do que é essa violência sexual, com relação às nossas crianças e aos adolescentes. É uma discussão, é um momento de reflexão que acontece em sala de aula. Dali também a gente parte para produções de texto, a gente parte para a produção de murais, A gente também tem sempre o apoio de uma rede maravilhosa aqui no Guará, envolvendo o Conselho Tutelar e outras redes que vêm até a escola, fazendo orientações através de palestras, e oficinas com os nossos estudantes, e que na verdade traz sempre essa reflexão, no sentido assim, de que a criança e o adolescente é um ser maravilhoso que a gente precisa cuidar, que a gente precisa respeitar. E essa responsabilidade é de todos nós adultos, E a gente leva sempre essa consciência através dos trabalhos que a escola realiza. Muito obrigado. Oi pessoal, eu sou Ed, Química. Então, quando eu cheguei à direção, a convite do professor Paulo, por que de aceitar? Uma das questões assim, que me trouxe essa vontade de estar na direção do professor Paulo é a maneira como a escola encara os fatos muito mais relevantes da sociedade. Um deles é a questão da violência sexual, cometida com crianças e adolescentes, e o professor Paulo sempre levantou essa bandeira, então eu acreditei sempre muito no projeto dele. E ao longo do trajeto, nosso trabalho aí, nos mais de 5 anos praticamente, a gente percebeu a necessidade de fortalecer esse projeto. E a gente fortalece o projeto estudando, lendo, E aí, naturalmente, nós percebemos que o papel institucional da escola é trazer informações para a nossa comunidade escolar. Nós sabemos o nosso papel, e o interessante é que esse processo de violência sexual, ele é sinalizado, e muitas vezes isso desencadeia na escola. Quem são as primeiras pessoas a perceber isso? As professoras, os professores, e a direção, como o professor Paulo falou, com essa rede consegue, na verdade, encaminhar determinadas situações. Então, o professor Paulo sempre teve essa bandeira, como eu havia falado, e nós fortalecemos as ações, tá certo? Então, nós temos aí a lei que protege, e toda vez que chega para nós uma situação dessa natureza, nós procuramos sempre dar um encaminhamento institucional, naturalmente, e que visa sempre preservar as crianças e adolescentes. E para finalizar, eu gostaria de deixar bem claro que o Centro Educacional 1 do Guará não tolera esse tipo de crime. Olá, meu nome é Andréa, eu sou orientadora educacional. O Serviço de Orientação Educacional, ele pode atuar em 2 perspectivas. A primeira é a prevenção. A prevenção ela pode ser feita com crianças bem pequenas, desde a educação infantil até o ensino médio, com adolescentes e jovens. Com crianças, a gente costuma usar a literatura, música e trazer esse assunto de uma forma bem lúdica, mas sempre com o objetivo de fazer com que a criança seja capaz de identificar situações de risco e também que ela saiba que existem pessoas competentes, órgãos competentes para ajudar no caso da violência sexual.
Com os adolescentes e com os jovens, a gente pode trabalhar a própria legislação, pode trazer dados estatísticos, a gente pode trabalhar com reportagens, mas sempre com o mesmo objetivo, fazer com que esse adolescente, esse jovem, seja capaz de discernir uma situação de risco ou uma situação que já aconteceu o abuso, a exploração sexual, né? E que ele saiba que existem pessoas capacitadas e órgãos competentes para ajudar ele sair dessa situação, né? A segunda perspectiva de trabalho do Serviço de Orientação Educacional é o acolhimento. O acolhimento é uma conversa com o estudante, com a estudante que já passou pelo abuso, né? Que foi vítima do abuso, da violência sexual. Nesse acolhimento, a gente tem que fazer uma escuta. Essa escuta tem que ser sem julgamentos e a gente não pode fazer perguntas que faça com que aquela pessoa reviva todo o sofrimento, né? E a estudante, o estudante que está ali conosco, ele tem também que ser informado que a gente tem princípios éticos, né? Que aquilo que ele falar ali, que ela falar, não vai ser falado em tudo quanto é canto, mas vai ser usado só, né, para pedir ajuda mesmo, para a gente conseguir fazer com que ele saia daquela situação. A partir dessa conversa, né, do acolhimento, a gente também vai traçar ações futuras. Essas ações, elas não são padronizadas. Cada caso é um caso. Dependendo do caso, a gente pode entender que é preciso fazer uma denúncia. Dependendo do caso, a gente pode entender que a gente tem que conversar com a família, ou que aquela pessoa precisa de uma psicoterapia especializada, né? Enfim, cada caso é um caso e a gente, a partir do acolhimento, da escuta, a gente vai traçar as ações junto com aquela pessoa que está ali sendo ouvida. Meu nome é Medusa e eu fui uma das 3 sacerdotisas do templo de Atena, na mitologia grega. Naquela época eu era tão bonita, tinha uns cabelos longos, negros e cacheados, e muitos homens me desejavam. Mas também eu era muito pura e virginal, porque ser virgem era uma condição para ser sacerdotisa. E naquela época, ser virgem era tão somente não querer casar. Eu não queria casar, eu queria ser independente e trabalhar como sacerdotisa. Mas Poseidon acabou com tudo. Ele vivia atrás de mim, me perseguindo. Eu não queria nada com ele. Eu até dizia para ele: Deus dos mares não é não. Mas ele não entendia e vivia me perseguindo. Um dia, ele entrou no templo e profanou o templo, porque ele me violentou sexualmente. E foi embora, me deixou ali daquele jeito, sozinha. Foi horrível. Foi quando a Atena chegou. Eu achei que a Atena fosse me ajudar, afinal de contas, ela é a deusa da justiça e da sabedoria, e ainda por cima é mulher. Mas ela não me ajudou. Ela me jogou uma praga, me amaldiçoou. E é por isso que eu sou essa gógona de cabelo de serpente, que quando as pessoas olham nos meus olhos, se transformam em pedra. Eu sou a personificação do medo. Atena é mais uma mulher que, por inveja, deixou de ser solidária com outra mulher. E Poseidon, aquele saiu impune, não aconteceu nada com ele. Eu fico aqui me perguntando, até quando
as vítimas de violência sexual vão ser transformadas em vilãs. Eu não sou vilã, eu sou apenas uma alma ferida. Estamos aqui no Parque Ana Lídia, que recebeu esse nome em homenagem a uma menina que foi torturada, estuprada e morta na década de 70. Infelizmente, esse crime permanece impune até hoje. Nossa, professora, é triste, né? Mas assim, eu tenho muitas lembranças boas da minha infância nesse parque. Bom, Giovana, a infância é uma fase da vida que passa tão rápido. É uma pena que tantas crianças perdem essa infância, essa inocência, nas mãos de criminosos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Depoimento sobre violência sexual aos 8 anos de idade. O dia 29 de agosto de 2016 é uma data que jamais vou esquecer. Naquele dia, minha vida mudou completamente. Minha mãe trabalhava das 16 horas até as 3 da manhã. Meu padrasto ficou em casa, me pediu para vestir um shortinho. Às 22 horas, fui dormir. Pouco tempo depois, acordei com ele tocando em minhas partes íntimas. Fiquei desesperada, porque sabia que aquilo não era certo. Eu não podia deixar ninguém tocar em meu corpo, sem o meu consentimento. Tentei empurrá-lo, mas não tinha força suficiente. Eu era apenas uma menina de 8 anos, não conseguia parar de chorar. Infelizmente, não havia ninguém em casa para me defender daquele monstro. Era assustadora a felicidade que ele demonstrava ao me ver sofrer. Finalmente, tudo terminou. Fiquei contando os minutos à espera de minha mãe, para que eu pudesse lhe contar o que o companheiro dela havia feito comigo. De repente, ela chegou. Comecei meu relato dizendo: mãe, não me sinto bem com a presença desse homem que a senhora colocou aqui dentro de casa. E, com nó na garganta, disse isso a ela. Nessa madrugada, ele me estuprou. Naquele momento, ela me olhou profundamente nos olhos e eu desabei a chorar. Foi então que ela se levantou e fez o que eu menos esperava. Começou a me espancar e ao mesmo tempo dizer palavras duras, tais como:
Sei muito bem o que você quer, garota. Confesse que você gosta dele, confesse que você acha ele bonito. Eu já percebi que você gosta muito dele. O seu desejo é acabar com a minha vida. Maldita a hora em que você nasceu. Você é uma praga. Não sei o que mais me machucou, se foi a surra ou as palavras que minha mãe me disse. Me espancou tanto que se cansou. Aquelas palavras não saíam de minha mente. Comecei a me sentir suja e pior, culpada pelo que aconteceu. Poucas horas depois, ela me espancou novamente. Quase não conseguia me levantar. Para completar, me expulsou de casa. Chorando, perguntei se poderia pelo menos tomar um banho. Ela permitiu. Foi o banho mais triste da minha vida. Eu era apenas uma criança, mas percebi que minha vida tinha que seguir. Tive depressão, ansiedade, crise do pânico, crise existencial. Hoje estou com 15 anos de idade. Confesso que não é fácil lidar com esse passado. Tirei forças não sei de onde e decidi que devo ser feliz, que a felicidade está dentro de mim. Espero que um dia eu seja inspiração para tantas meninas e meninos que já passaram por isso. A verdade é que somos vítimas. Não temos culpa por esse tipo de crime. Sejamos fortes e jamais nos esqueçamos de levantar a cabeça e seguir em frente. Minha jovem, o que eu tenho a te dizer é o seguinte: você é uma guerreira. Você me surpreendeu por ter perdoado sua mãe, porque ela foi omissa, porque ela ficou ao lado do agressor. Então, essa virtude que você demonstrou de saber perdoar, isso é muito lindo. E eu torço que você siga seu caminho, consiga realizar todos os seus sonhos e seja muito feliz. Olá, sou Giovana Moura, estudante do terceiro ano A, e vim falar brevemente sobre o abuso sexual contra os meninos. Em um estudo publicado em 2019, apontou que apenas 18% dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes eram referentes ao sexo masculino. Muitas das vítimas relatam sentir vergonha e constrangimento ao denunciar. Isso se dá ao machismo, né? E recentemente, aqui em Brasília, teve um caso de um menininho de 4 anos que saiu para um passeio à barra com a família no Lago Paranoá. E na emoção, ali, no calor do momento, ele queria sentar ali na cabine, com o piloto e tudo mais, para, né, ter aquela sensação de estar pilotando. O passeio acabou. Chegando em casa, a criança relatou o que havia acontecido, relatou o abuso. Olá pessoal, meu nome é Paulo Sanz. Atualmente estou conselheiro tutelar aqui na região administrativa do Guará. O objetivo desse vídeo é falar da importância do Estado no combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Remotamente podemos falar da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo de número 227 fala que é dever da família, da sociedade, do poder público assegurar à criança, ao jovem e ao adolescente com absoluta prioridade a efetivação dos seus direitos. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação. O parágrafo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069 de 1990, também ressalta o que foi descrito no artigo 227. Então, o Estado tem um papel fundamental e importante. Existe um grande sistema, que é o Sistema de Garantia de Direito, também chamado de SGD. Dentro desse grande sistema de garantias de direito, existem 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo da promoção. O segundo eixo é o eixo da defesa.
e o terceiro eixo é o eixo do controle. Dentro do eixo da promoção, o Estado pode desenvolver inúmeras ações visando garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, ou seja, protegê-los de crimes sexuais é uma obrigação do Estado. Porém, infelizmente, ainda aqui no Brasil, muitas crianças e adolescentes são vitimadas tanto com o abuso sexual quanto com a exploração sexual. A diferença entre abuso e exploração sexual, ela é bem pontual e dá para distinguir. O abuso sexual é quando uma criança mais velha, um adolescente ou um adulto, ele deseja ter satisfação sexual com outra criança menor e, por meio disso, pratica um ato. Já a exploração sexual é quando existe a questão econômica, ou seja, a pessoa paga, oferece algum benefício para ter a sua satisfação sexual. Esses dois crimes, eles são tipificados no Código Penal e quem os pratica deve ser responsabilizado. Em caso de adolescentes, eles não vão responder por crime, mas vão responder pelo ato infracional e vão responder na justiça e terão a sua responsabilização, considerando a sua questão peculiar de pessoa em desenvolvimento. Já o adulto que pratica tanto o abuso quanto a exploração sexual vai responder por crime na justiça. Então, o Estado, reconhecendo que essa criança e esse adolescente foram vítimas desse crime sexual, os órgãos públicos serão acionados para prestarem serviços. Dentro do órgão e do sistema de garantia que eu falei, que tem um sistema de defesa, o Conselho Tutelar está, a polícia está, e outros órgãos também estão. Mas dentro desses órgãos de proteção do grande sistema de garantia de direito, existem muitos serviços. Por exemplo, temos acompanhamento psicológico para crianças que sofreram esse tipo de crime. Temos a questão da aplicação de medidas que podem ser aplicadas tanto pelo juiz quanto também pelo Conselho Tutelar, visando essa promoção. Então o Estado ele vai desenvolver política pública, destinar orçamento público, visando que esse sistema seja cada dia mais e mais capacitado, tá? Que tenha uma polícia especializada, que esteja acostumada a atender, que tenha a expertise de atender criança e adolescente por meio da oitiva especializada, que seja um local apropriado para receber a criança e o adolescente, seja no desenvolvimento de programas que incentivem, né, conscientizar a população dos prejuízos que esse crime traz. Então são muitas políticas que podem ser desenvolvidas pelo Estado e devem ser desenvolvidas pelo Estado. Eu gostaria de ressaltar isso, que elas devem ser desenvolvidas pelo Estado, porque é uma previsão constitucional, é uma previsão também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, de forma rápida, essa é a minha participação e me coloco à disposição para outras atividades. Existem diferentes tipos de violência sexual. O que eu vou falar agora é o abuso sexual com contato físico. Esse é quando tem o toque nos órgãos genitais, masturbação, penetração ou tentativas de relações sexuais sem consentimento da vítima. Legalmente falando, eles podem ser tipificados como atentado violento ao pudor, corrupção de menores, sedução e estupro. A prática também de tentar colocar a mão em alguém ou tentar dar um beijo sem consentimento da vítima também é considerado abuso sexual. O assédio sexual pode ser expresso de maneira verbal, não verbal ou física, e é todo comportamento indesejado de caráter sexual. O assédio sexual pode ser expresso de maneira verbal, não verbal ou física, que é todo comportamento que tenha caráter sexual. O abuso sexual verbal vem através de mensagens com conteúdo erótico, abertamente erótico, com o objetivo de despertar curiosidade ou chocar crianças e adolescentes. Exemplo dessas mensagens são ligações ou telefonemas. Outra forma de abuso sexual sem contato físico é o exibicionismo, que consiste na prática de se masturbar ou mostrar os órgãos genitais para a vítima sem o consentimento dela. Já o voyeurismo pode ser explicado como um ato de observar fixamente atos sexuais ou órgãos genitais de outras pessoas sem o consentimento dessas, obtendo satisfação sexual com essa prática. Hoje em dia, muitas pessoas consumem material pornográfico. O que a gente não sabe é que por detrás desse material tem crianças sendo estupradas, mulheres.
Geralmente, a pornografia é classificada como exploração sexual de crianças e adolescentes, já que o objetivo dessa violência é a obtenção de lucro para o agressor ou abuso sexual sem contato físico. No entanto, quando o agressor coloca um filme pornográfico e obriga meninos ou meninas a assistir, isso pode ser considerado abuso sexual sem contato físico. Oi, gente. Meu nome é Eduardo. Fui convidado pela Viviane para estar comentando um pouco aqui sobre o abuso sexual. E o que eu tenho para falar de começo é que, sem dúvida, é um assunto muito sério, né? Muito, como é que eu posso dizer? Muito importante de ser falado e de ser observado também. Porque o quê? O abuso a gente nunca sabe quando acontece com alguém. Geralmente a gente não costuma saber se uma pessoa está passando por um abuso sexual dentro de casa ou não, às vezes até dentro da escola. Muitas das vezes por medo da pessoa de contar, por medo de expor a situação. Acaba se tornando um assunto bem complexo, porque quem já passou provavelmente sabe quando outra pessoa está passando. E como por não ser um assunto, por não ser uma situação em que as pessoas, se sintam à vontade de expor, de chegar e falar, por medo, por vergonha, por se sentir humilhada, por se sentir, usada, não sei, não se sentir, de certa maneira, respeitada. E a gente tem também a parte que, não é sempre, não é fácil, entendeu? Você chegar e falar, não vai ser fácil. Você chegar e denunciar, você chegar e, conseguir expor a situação. Principalmente na parte familiar, né? Que é ainda mais difícil, eu acredito. Que tem a parte que não acredita muitas vezes, que não apoia, que às vezes depende financeiramente ou, não sei, do abusador. E isso acaba se tornando muito complexo, levando a pessoa a se sentir completamente sozinha, né? Completamente usada e até ter depressão. Bom, e falando um pouco sobre alguns sinais que a gente pode perceber numa pessoa que está sofrendo abuso, são alguns hematomas, partes roxas do corpo, sendo no pulso, no braço, às vezes a perna. A gente tem também as doenças sexualmente transmitíveis. E uma coisa que a gente também pode notar quando se fala de hematoma é que eles dificilmente vão ser mostrados, né? Então, geralmente essas pessoas vão usar moletons, blusas de manga longa, vão se isolar mais, vão se restringir mais, ter baixa autoestima, entre outras coisas. Olá, eu sou a professora Ana Flávia. Primeiramente, me sinto muito honrada de falar de um assunto muito importante. Queria falar para vocês um pouco sobre a consequência a longo prazo do abuso sexual na infância e na adolescência. Gente, além dessa criança, desse adolescente sofrer esse abuso, ele vai sofrer consequências a longo prazo. Consequências essas como esse adolescente, ele pode ter lesões, pode contrair doenças. Esse adolescente, ele pode ter hematomas, né, por conta do ato. Esse adolescente, ele pode, lá na frente, quando ele se tornar um adulto, ele não querer ter relações sexuais, porque é um trauma vindo do abuso. E se você não tem
um acompanhamento psicológico coerente, se você não trata esse adolescente e essa criança, lá na frente essa criança vai se tornar um adulto com traumas, com dificuldade de se relacionar, principalmente, com dificuldades em confiar nas pessoas. Confiar nas pessoas em um contexto não só sexual, mas de cunho social, de cunho de amizade. Essas pessoas tendem a ter dificuldade em se relacionar com o outro. Então é um assunto muito sério. Houve uma época em que eu trabalhei de forma social com adolescentes que sofreram abuso. Essas meninas são meninas, geralmente, né? Um índice do sexo feminino é muito maior do que do sexo masculino. Essas meninas, elas tendem a não olhar no teu olho, essas meninas têm medo de tudo, essas meninas, elas não conseguem se socializar, elas não conseguem ter uma comunicação clara e direta com você, justamente por tudo que elas já sofreram, porque geralmente essas meninas sofreram abusos sexuais por parentes ou pessoas próximas. Então este é um assunto muito sério a ser tratado, onde há muitas sequelas se não forem olhadas e analisadas com carinho para essas crianças, para esses adolescentes. Então fica aqui o meu total apoio às crianças e adolescentes. Peço para que qualquer sinal liguem, denunciem. É muito importante que você faça seu papel como cidadão. A qualquer sinal de um abuso, denuncie. Saiba que existe uma rede de pessoas que vão auxiliar, que vão ajudar você ou pessoas próximas a você que sofreram abusos sexuais. Um grande beijo. Olá, eu sou Gabriel Calazans, bonequeiro aqui do Distrito Federal, estudante do 3º ano A aqui no SED 1 do Guará, e junto com a professora Viviane de Filosofia, eu estou como diretor, na direção desse projeto do documentário, que a princípio era uma peça de teatro, mas por alguns problemas na produção acabou virando documentário. E por que eu falei da minha profissão? Bonequeiro. Bonequeiro é aquela pessoa que trabalha com bonecos, seja no teatro, na TV, no cinema, todas essas áreas. E o meu envolvimento com essa causa, com esse assunto, combate ao abuso sexual, começou através dos bonecos. Final do ano passado eu fui convidado por uma diretora de teatro para fazer um teste para manipular uma boneca que fosse o símbolo da campanha Faça Bonito e do projeto Eu Me Protejo. A boneca estaria com o presidente Lula no dia 18 de maio no Palácio do Planalto. E a pedido dele, e da equipe do governo, eles queriam a boneca do projeto do governo, Faça Bonito, para conversar com eles. Para quem não sabe, o Faça Bonito é aquela campanha, aquela florzinha que a gente vê no ônibus, no metrô, nas praças, em todos os lugares. E aí fiz o teste e passei. E meu envolvimento começou aí. Desde que eu recebi a notícia de que quem faria a boneca seria eu, fui estudar sobre o assunto, Participei de palestras, reuniões com psicólogas, me inseri no meio, estive imerso durante 6 meses, mais ou menos, até mais, e ainda estou, porque acho que 1 mês ou 2, depois do convite para fazer o teste, depois da minha aprovação, como intérprete oficial da boneca, a professora Viviane de Filosofia me convidou para dirigir o projeto da peça de teatro junto com ela, que por coincidência ou destino, tinha o mesmo tema, a mesma temática, a mesma causa da boneca, do projeto Faça Bonito, que eu estava fazendo lá no Palácio do Planalto. E aí começamos a dirigir a peça e eu fiz a ação lá dia 18 ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin. Tiramos algumas fotos, inclusive. E hoje, dia 12, dia 13, a boneca está lá na ONU, numa reunião lá em Nova York, e eu fiquei aqui. Essa boneca está lá. E o trabalho do documentário sairá em breve, Com certeza vocês já estão assistindo. E é isso. Espero que façamos como a campanha diz, façamos bonito e protejamos nossas crianças e os nossos adolescentes. Obrigado.
Finalmente, meus filhos, estão morando o que é nosso. Pode até ser simples, mas é melhor do que pagar aquele diabo de aluguel. É isso aí, Maria. Pagar aluguel é ruim demais. Eu odeio quando você me chama de Maria. Meu nome é esse. Ai, dona Marita. Pelo visto, já tá bêbado mesmo. O velho desse devia criar vergonha na cara. Pois fique sabendo que nem me lembra a última vez que eu vi. Claro. Ai, estou pensando em começar a vender dinheiro aqui em casa. Mas para, a Cristina vai vender na rua. Tá na hora dessa fedeira pra eu pagar a comida que come. Mas mãe, eu tenho vergonha. Os meus amigos da escola vão me ver e vão rir de mim. Ai, que menino do trabalho. Quem vai rir de você, criatura? Olha, pode deixar. Se alguém começar de gracinha, pode me falar que eu irei pessoalmente falar com o Paulão. Eu tenho mais coisas pra tratar com ele mesmo. Mas a Vanessa vai vender comigo, né? A Vanessa estuda e me ajuda a arrumar a casa. Você não faz nem isso. Mas essa agora, Vanessa, vai abrir a porta. Mas pergunta quem é, que eu não quero que vocês vendedores prometidos, que eu já tô por aqui. Tudo sou eu nessa casa. Vai logo. Agora pronto, é outro. Quem é? Sou eu, mulher Dorinha. E aí, mulher, como tu tá? Oi, tudo bem? Tu tá grande, tá moça? Mulher, como você tá bonita, tá parecendo Anitta. Obrigada, mulher. Olha o que eu trouxe aqui pra vocês. Ah, feijoada? Foi você que fez? Sim, mulher. Eu que cozinhei. Agora eu tô trabalhando no restaurante. Aí, geralmente, quando sobra comida, o patrão vai distribuir para os funcionários. Ai, onde que fica esse restaurante, mulher? Mulher, lá na Zona Sul, chama Comida Carioca, tu conhece? Ah, sim, eu já ouvi falar pela Rede Globo, esse restaurante chique. Mas o Geraldo não tem ciúme, não? Ah, mulher, ele morre de ciúme. Mas o que ele pode fazer também? Lá em casa, a única pessoa que trabalha de carteira assinada sou eu, aquelas outras não fazem nada. Ah, entendo. Mas, mulher, isso aparecer qualquer bico lá, pode ser até de faxineira, você me arruma? Mulher, pode deixar que eu arrumo sim, mas eu não vai ficar com ciúme, não? Se trata, velho, vai nada. Deixa eu arrumar um emprego pra ver se eu não largo ele. Não. Mãe, o pai tá chamando. Meu Deus, tu tá vendo como é que esse menino tá magro e amarelo? Mas também sabe que esse pai no chão. Bora tomar banho. Né? Infelizmente deu meia hora. Poxa, deixa que eu te acompanho, tá? Tá bom. Beijo. Tchau, Osvaldo. Tchau, meninas. Beijinho. Beijinho. Bora, vamos tomar um banho, tirar essa mão suja. Pode. Oxe, Maria, o que foi? Que foi? Você não tirou os olhos dela, né? Vagabundo, você não me respeita. Para de ciúme bobo, porra. Até parece que ele vai ficar olhando pra uma mulher velha, feia, gente faz isso como aquela. Aquilo ali não vale nem um tostão. Não é a toa que o Manandá tem 3 mulheres. 3 mulheres? Mas é um semi-analfabeto mesmo, sabe por quê? A pronúncia certa é 3 mulheres. É muito bom você não se meter com ela mesmo, sabe por quê? O marido dela é um marginal. E eu não quero ter que ficar lidando com o marido morto porque foi fazer gracinha com rapariga. Deus me livre de mexer com uma casa de maribondo como aquela. Ah, muito bem. É grande, Raul. Gosto desse cantor? Mas é claro.
claro que você não gosta. Você não sabe o que é música de verdade. Só fica escutando esse sertanejo universitário aí. Qual foi, Cordão? O que tem pra comer nessa casa? Eu tô na bronca, Porra, é essa, seu moleque? Onde é que você tá? Ixi, melhor tu nem saber. Que porra, olha só. Você tá na minha casa, ou você respeita as regras, ou você vai embora. Oxe, quem que é o seu pai de carrega? Tu tem 3 mulheres sentadas pelas 3? Ixi, moleque, você me respeita. Se não o quê? Meu Deus, todo dia briga nessa casa, vocês não cansam não? Hoje as vendas foram horríveis e a gente tá morrendo de cansaço. Olha só, depois a gente resolve, eu sou drogado pela puta. Tá entendendo? Depois você me dá aqui o dinheiro pra você estudar as vezes. R$30? Vocês estão desde de manhã, passando a tarde todinha trabalhando e me trouxeram essa merreca aqui? Mas meu amor, você tem que entender que é a crise. Que crise o que? Se quiser falar nada não. Solta minha mãe, seu marginal. Por que você tá rindo, seu marginal? Olha só, você é uma pirralha, tá entendendo? Você deveria me agradecer por tudo que eu te dou aqui, tá entendendo? Você é muito mal agradecido. Mas, meu amor, você tem que entender. A Mary vai vender din-din com a filha da vizinha. As coisas vão melhorar. Não, ela não pode vender din-din, não. Por que não? Por quê? Porque vai ter algum tarado querendo tirar uma casquinha dela, né? Ele resolveu ficar com o ciúme da Mary, seu porra! Eu já avisei que você não é pai dela! Ele não é seu pai! Olha, ó, isso aqui é tudo uma algazarra toda, olha só, eu vou esfriar a cabeça. Vai! Toma cuidado com esse marginal com a sua filha. Ele vai fazer alguma coisa com ela. Relaxa, ele não vai fazer nada também. Ah, fica nessa então. Nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no ar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é barato, mas preste atenção, por favor. Vai morrer. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra minha. E aí, seu vagabundo, chegando nessa hora, tá 30 minutos atrasado. Ah, o ônibus atrasou. Minha dose. De que você quer? Caipirinha. Ai, você dá boa. Valeu, chefe. Valeu. Boa tarde. Alguém quer comprar din-din? Quanto é que tá? R$1. Tem de quê? Tem de uva e maracujá. Me vê um, por favor. O que foi, menininha? Você é tão bonita e tá tão tristinha. É porque eu tenho 20 din-dins na minha caixa. Se eu não vender tudo, minha mãe vai me bater quando eu chegar em casa. Ah, não, então fechou. Ô, galera, Didi tá por minha conta aí. Pode pegar aí o que vocês quiserem. Sério, tio? Sim. Então, obrigada. Sim. Sim. Princesinha, todo dia que você for vender din-din, você pode vir aqui com o tio, que o tio vai comprar todos, viu? Só não conta pra sua mãe. Tá bom, tchau. Obrigada. Tchau.
dias eram a mesma coisa. A mãe de Cristina mandava ela ir vender din-din e a garotinha ia direto ao bar com seu cabeça branca. O relacionamento deles cresceu de tal nível que ele chegou a dar um iPhone a ela. Oi, minha princesa, você chegou? Gostou da fã que o tio te deu? Amém, muito obrigada. Dá aqui um beijo no tio. Vamos ali que o tio vai te levar pra passear hoje. Você acha agora? E aí? Bora parar de jogar aí, vai trabalhar, você tem que sair agora. Vamos ali entrar no carro do tio. Vai pôr uma música pra gente escutar agora. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa no meu coração. Com esse olhar meio de menina, me fez nascer no peito meu coração. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos lindos, beijos meus, que vontade louca tenho de ser meu amigo, ralar sua boca bonita, um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, segura do meu. Véi, que brega! Você tá me chamando de velho? Não, tio, não foi isso que eu quis dizer. Véi, é uma gíria. Desculpa. Não, eu te entendo, é porque o tio é semi-novo. O tio trouxe um presente pra você. Sério? Aqui, minha princesa. Muito obrigada, não precisava. Nossa, que bonita. Eu amei. É, o tio comprou pra você usar num lugar bem especial. Onde? O tio vai te levar agora lá. E o que aconteceu é muito óbvio. Esse senhor, de 65 anos de idade, abusou sexualmente de Cristina, que tem apenas 11 anos. Ela tem idade para ser neta desse estuprador de vulnerável. Oi, tio. Por que não abriu o bar ainda? Eu decidi fechar que eu vou me mudar pro Rio de Janeiro. Sério? Me leva junto? Não posso te levar porque, como você sabe, eu sou casado e o que eu tentei foi só uma diversão, uma aventura. Seu monstro, você me enganou. Eu vou contar tudo pra minha família. Olha aqui, sua vagabunda, deixa eu explicar como é que a coisa funciona. Vai ser a sua palavra contra a minha. Agora você vai embora e nunca mais aparece na minha frente. Se pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Bom dia. Bom dia.
biologia para apresentar semana que vem. Pois é, meu grupo nem começou a fazer ainda, a gente não sabe nem como vai fazer esse trabalho. Ah, o meu já começou, a gente já tem umas ideias. Oi, mãe. Tá. O que foi? Não, tá bom. Então eu já tô indo, tá? Eu vou ter que ir. A mãe tá pedindo pra eu já ir. Já? Poxa. Seu Geraldo, foi um prazer te conhecer. Tchau, meu amor. Depois a gente continua conversando no programa. Então, quer dizer que a minha garotinha agora tá com namoradinha? Ó, deixa eu falar. Esse moleque aí, ó, não dá futuro não. Vou largar. Escuta aqui, em primeiro lugar, não é da sua conta se eu tô namorando ou não. Em segundo, eu não sou sua garotinha. E em terceiro, não existe ninguém mais sem futuro que você. Escuta aqui, ó. Primeiro, você me respeita que você tá muito abusado. Segundo, eu tô pensando em ter uma quarta esposa. E eu já decidi, essa esposa vai ser você. Ah, eu não acredito no que eu tô ouvindo. Nem que você fosse o último homem da face da terra, eu ia te querer. E quem é que disse que tem que querer alguma coisa? Agora vem cá, eu vou te mostrar Mas infelizmente, naquela noite, não havia ninguém em casa. Alguns vizinhos chegaram a ouvir os gritos de May, mas se acovardaram, pensando que era mais uma briga que estava acontecendo na casa de Geraldo. Tristemente, Maylia representa mais um número, mais uma menina que foi violentada pelo padrasto. Mas em muitos casos, poderia ter sido pelo próprio pai, avô, tio ou um amigo da família. Escuta aqui, ó, sua magia. Se você falar isso pra alguém, mato você e sua mãe. Tá ouvindo? O que aconteceu, minha filha? Que sangue é esse nessa toalha? Seu marido abusou de mim. O que você fez com ela, seu desgraçado? Eu não fiz nada não, pô. Ela que fica se jogando, você me diga que são o que colada.